E a enquete do dia é: você acha regência difícil? Bom, e se eu misturasse aí regência com função sintática? Aí duplamente difícil a questão. Mas olha só, hoje eu trago uma questão da FGV, tá? Em que a gente vai abordar regência e função sintática. Mas se você souber dois, tá? Eu falei dois pequenos detalhes, você vai conseguir acertar. Sim, então bora lá pro vídeo. Mais um vídeo aqui do canal, eu sou o Prof. Gui Furtado, muito obrigado aí pela sua companhia. E no vídeo de hoje nós vamos falar aí sobre regência e também falaremos aí sobre função sintática. Eu já fiz vários vídeos aqui no canal com relação à regência e função sintática, tem até uma playlist para você aprender do zero ao avançado, tá aqui na descrição para vocês, tá? Então vem comigo para que a gente possa aí resolver essa questão e, como eu disse, dois detalhes vão te salvar aí, né, de você marcar a resposta errada e você vai conseguir acertar. Bora lá para a questão? E a questão, ela vai falar o seguinte, tá? Olha que legal. Uma frase de Francis Bacon aparece em língua portuguesa da seguinte forma, tá? Só se pode vencer a natureza obedecendo-a. E aí, olha que interessante. A frase mostra alguns problemas de norma culta que, consertados, fariam aí a mesma frase ficar de forma mais adequada do seguinte modo, tá? E olhando essa frase, a gente já encontra aqui uma inadequação. Isso aqui, tá? Quando a gente fala aí de regência, por isso que é importante esse vídeo, o verbo obedecer, ele é um verbo transitivo aí indireto, tá? Ele pede aí a preposição. Tanto o verbo aí obedecer quanto o verbo desobedecer vão pedir aí a preposição, tá? Quando eu falo aí do pronome a, esse pronomezinho aqui, o pronome a não é complemento de verbo transitivo indireto. Por isso que ele fala que existe aí uma inadequação. Porque eu não deveria colocar esse a, esse pronome a aqui, já que, mais uma vez, o verbo obedecer pede preposição. E aí ele coloca aqui embaixo algumas alternativas, tá? Então, a gente tem que entender o seguinte, a primeira coisa é que obedecer é um verbo transitivo indireto e pede aí complemento com preposição. Então, a gente vai analisar as alternativas e já vai retirar aquela que não completaria de forma adequada a questão. Eu, por exemplo, já poderia eliminar a alternativa D, porque ele coloca o A aqui no final. Então, eu não poderia cortar isso aqui. Quer dizer, eu poderia cortar como eu já fiz. A mesma coisa também eu poderia fazer aí com a alternativa B. E aí, me sobram a alternativa A, porque tem o lhe, e a gente sabe que o lhe ou o lhes, ele serve aí de objeto indireto dos verbos que pedem aí complemento com preposição. Mas uma coisa interessante que a gente pode observar e ir além é o seguinte, que o lhe também faz esse papel e o a ela também faria esse papel. Mas qual a diferença, né? Como eu posso saber aí da diferença entre quando eu devo utilizar o lhe e quando eu devo utilizar o a ela? Aproveite, se inscreva no canal e apoie todo e qualquer professor aqui do YouTube que faça conteúdos para vocês, para que vocês possam aprender ainda mais. E se você quiser contribuir com o canal, é claro, tem aqui embaixo o stick. Você pode dar uma contribuição para o canal, uma doação para o canal e, é claro, eu vou ficar muito feliz. A gente sabe que, né, o YouTube é que a gente precisa fazer vídeos, né? Ainda não consigo viver somente do YouTube, então qualquer contribuição aí é de muita ajuda e vou ficar muito agradecido, tá? Então, muito obrigado a vocês que estão assistindo a esse vídeo aqui e aprendendo língua portuguesa, é claro que na prática. Ok, professor, então qual seria a diferença aí da utilização do lhe e da utilização do a ela, tá? Uma coisa que a gente deve observar é o seguinte, quando a gente fala do lhe, né, esse pronome, ele serve aí de objeto indireto.
mas ele servirá de objeto indireto quando eu disser obedecer e fazer uma referência aí à pessoa. Vou até colocar aqui, tá? Então, se eu faço referência à pessoa, eu devo colocar o lhe, tá? Agora, se eu faço aí uma referência a alguma coisa que não seja pessoa, eu preciso colocar a ele ou a ela. Então, basta a gente observar a frase para a gente conseguir acertar a questão. Quando a gente analisa essas alternativas, acontece o seguinte: só se pode vencer a natureza, só se pode vencer a natureza e só se pode vencer a natureza. Tá tudo certinho. Quando ele fala da natureza, na natureza aí, natureza, substantivo natureza, não é pessoa. Então, eu não poderia colocar, no caso, o lhe, tá? E olha que interessante aí a alternativa C. Além de eu colocar o lhe aqui, né, a frase também não faria sentido, obedecendo-lhe, então eu também cortaria, é o mesmo caso da alternativa A, e a gente sabe que ele faz referência à natureza. Natureza aí não é pessoa, e mais uma vez a gente tem essa característica, né? Então, enquanto a alternativa correta vai ser a alternativa E, porque eu tenho aqui a ela. A ela faz menção aí à natureza. E observe aqui que neste caso, tá? O verbo obedecer, ele pede a preposição a. Então, muito cuidado quando você for colocar o a ela ou a ele e também quando você for colocar o lhe ou o lhes. Não basta só você ver a transitividade verbal. Você precisa também observar a referência. Uma dica fundamental com relação aos pronomes é o seguinte: o lhe vai ser aí basicamente objeto indireto, ou seja, complementos de verbos transitivos indiretos. Porém, o lhe ou o lhes, ele fará referência à pessoa, tá? E não à coisa ou alguma situação. No vídeo de hoje você viu que cai sim questões com relação ao lhe, tá? Em relação a ele ser aí ter um referente, na verdade, de uma pessoa ou de um objeto ou de qualquer outra coisa. Então, se o referente aí não for pessoa, você vai colocar a ele ou a ela, fechado? Duas coisas que você precisava saber e agora você já sabe com relação ao lhe e o a ela ou a ele, né? O lhe, objeto indireto, a ele e a ela também. Porém, o lhe faz referência à pessoa ou o lhes, referência a pessoas, e o a ele e o a ela, complemento de verbo transitivo indireto, porém faz referência a alguma coisa, tá? Ou alguma situação. Então, ficou fácil, né? Você aprendeu hoje a diferença do lhe e o a ela e o a ele e conseguiu também acertar essa questão da FGV. Vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Um beijo e até a próxima.